Um redemoinho de vento com geada atinge o rosto de Daniel no instante em que ele sai de seu carro, as abas de seu casaco preto ondulando ao ritmo da ventania. O baile de inverno tem sido o evento mais esperado do ano, um palácio deslumbrante de vinhos esquisitos e companhia de elite, mas para Daniel é mais um lembrete cruel de que ele caminha sozinho. Ele se prepara, decidido a não permitir que as lembranças do passado arruinem sua noite. Então, do outro lado do grande hall do salão de baile, ele a vê. Helena, sua ex-esposa. Ela não está sozinha, ela segura as mãos de 4 crianças que têm exatamente a mesma cor e forma que os seus próprios olhos. O baile de inverno foi realizado no coração de São Paulo, no luxuoso Hotel Palácio Tangará, perto do Parque Burle Marx. O ar gélido de dezembro agarrava-se a cada respiração de Daniel Alencar enquanto ele passava pelo manobrista, que o cumprimentava com gentis inclinações de cabeça. As luzes rodopiantes da cidade se refletiam na neve recém-caída, substituída pela neblina e orvalho frio, concedendo uma aura quase de conto de fadas à noite. Lá dentro, o hall do hotel deslumbrava com poinsettias, guirlandas douradas e árvores de Natal artísticas. As notas floridas de um quarteto de cordas flutuavam pelo corredor, atraindo-o para o grande salão de baile. Daniel, de 37 anos, sempre foi considerado bonito. Alto, com uma mandíbula cinzelada e olhos verdes atormentados, ele se movia com uma graça confiante que vinha menos do ego e mais de um senso inato de si mesmo. No entanto, esta noite, um doloroso sentimento de solidão se apossou de seu coração. Comparecer ao baile sozinho nunca foi seu plano. Apenas um ano atrás, ele se imaginou parado ali com sua esposa, Helena, de braço dado, ambos em trajes elegantemente confeccionados, trocando sorrisos corteses com a elite de São Paulo, fazendo networking para seus projetos filantrópicos. Mas a vida havia dado uma guinada brutal. Ele e Helena haviam se separado sob circunstâncias dolorosas que ainda pareciam cruas. Apesar da aparência de normalidade que tentava manter com seu terno Ricardo Almeida, sua gravata perfeitamente ajustada e seu comportamento polido, Daniel se sentia como uma ferida aberta no meio de uma multidão deslumbrante. Cada adorno, cada redemoinho de riso, cada perfume que passava, o lembrava da vida que havia perdido. Ele tentou se distrair pensando em conversas triviais sobre seu trabalho na Harrington, em Alencar Investimentos, sobre as últimas manchetes do jornal Valor Econômico, sobre os acordos imobiliários que a firma havia fechado. Pensou nas pessoas que poderia conhecer esta noite, possíveis clientes, velhos amigos, conhecidos distantes como Teresa Oliveira, de seus dias na FGV, e doadores que poderiam apoiar sua causa mais querida, a fundação que havia criado em honra a seu falecido pai para financiar bolsas de estudo para crianças carentes. As grandes portas duplas do salão de baile se abriram, revelando um espaço deslumbrante, lustres brilhantes, pisos de mármore e casais que rodopiavam em trajes de gala. Ao cruzar o limiar, Daniel sentiu tanto uma excitação inquietante quanto uma sensação de pavor. Em algum lugar naquela multidão poderia haver um rosto do passado, o rosto de Helena talvez, mas, no turbilhão de ternos e vestidos de noite, ele não conseguiu vê-la imediatamente. Ele exalou lentamente, lembrando a si mesmo que esta noite estava destinada a ser um novo começo, ou pelo menos uma prova de sua capacidade de seguir em frente. Afinal, Helena havia traçado seu próprio caminho, aparentemente desinteressada nos sonhos compartilhados que uma vez haviam construído. Ele apertou os punhos nos bolsos.
Esta noite é para mim, ele pensou. Vou aproveitar, aconteça o que acontecer. A mente de Daniel desviou-se para o dia em que conheceu Helena. Foi durante um estágio de verão em um fundo de investimento em Belo Horizonte, quando ambos eram estudantes de pós-graduação com os olhos arregalados. Ela era ousada, brilhante e carregava uma aura de mistério que o cativou. O exuberante cabelo escuro de Helena emoldurava sua tez morena e seus olhos castanhos profundos brilhavam com ambição. Ela vinha de um ambiente modesto em Gramado, Rio Grande do Sul, e seu sotaque, junto com sua feroz determinação, a fazia destacar-se na multidão de estagiários. A atração deles foi instantânea, alimentada por sessões de estratégia noturnas e olhares roubados durante as pausas para o café. No final do estágio, eles haviam começado um relacionamento que parecia tão brilhante e promissor quanto suas futuras carreiras. 2 anos depois de terminarem a pós-graduação, ele na FGV, ela na USP, eles se casaram em uma cerimônia privada celebrada em uma pequena capela no interior de São Paulo. Sua mãe, Dona Clara Alencar, e o pai dela, Dr. André Montanha, abençoaram a união com lágrimas de alegria. No entanto, à medida que construíam suas carreiras, começaram a se formar rachaduras. Ambos eram ambiciosos. Ambos queriam o melhor para si. Ironicamente, esse impulso que uma vez os uniu começou a separá-los. Helena se sentia sufocada pela vida convencional que Daniel parecia desejar. Uma casa nos subúrbios chiques e jantares que terminavam cedo. Enquanto isso, Daniel lutava para acompanhar o implacável afã de Helena por sucesso e aventura. Ela aceitou oportunidades de trabalho em Xangai e Zurique, enquanto Daniel ficava em São Paulo para cuidar de seu pai doente e estabilizar sua incipiente firma de investimentos, Harrington & Alencar, que cofundou com seu melhor amigo da faculdade, Tiago Harrington. Longos e silenciosos meses separados substituíram a paixão que uma vez compartilharam. Os e-mails e as mensagens de texto se tornaram o principal meio de comunicação. O golpe final veio quando seu pai faleceu e Helena não compareceu ao funeral. Ela estava presa em uma negociação em Xangai, ou assim alegou. Daniel nunca a perdoou por isso. O dia após o funeral, ele pediu o divórcio. O ano desde que o divórcio foi concedido pareceu uma nebulosa de arrependimentos e tentativas pela metade de seguir em frente. A mãe de Daniel tentou consolá-lo. Tiago Harrington tentou soterrá-lo no trabalho, na esperança de que ele esquecesse sua dor, com o sucesso corporativo. Mas a ferida era profunda. Ele não estava apenas perdendo Helena. Ele estava perdendo a ideia de família que tão desesperadamente havia querido construir, a estabilidade que havia prometido criar, uma promessa que se quebrou. Mal sabia ele que esta noite fatídica no baile de inverno desvendaria segredos que o feririam mais do que jamais imaginara. Há um mês, Daniel quase recusou o convite para o baile de inverno. O evento, organizado anualmente pelo Círculo Filantrópico de São Paulo, era um ímã para as personalidades mais ricas e influentes. Era uma oportunidade para socializar, arrecadar dinheiro para várias causas e ostentar poder e status. A Harrington & Alencar havia sido um dos principais patrocinadores nos últimos 3 anos. Daniel havia dito a Tiago Harrington: "Não podemos pular isso. Toda a campanha de RP da nossa firma é baseada em estarmos presentes, na frente e no centro. É assim que atraímos clientes de alto perfil." Daniel, sentado atrás de sua mesa de mogno, olhou para as bordas com adornos dourados do convite. A caligrafia ousada dizia: "Baile de inverno, uma noite de generosidade e glamour." Ele suspirou.
Eu simplesmente não estou com vontade, Tiago. Seu sócio, um homem alto com cabelo loiro acinzentado e um otimismo implacável, colocou uma mão em seu ombro. Olha, eu sei que você passou por um momento difícil, mas é hora de voltar a sair. Se você não fizer isso, você nunca vai seguir em frente. Daniel teve metade da intenção de amassar o convite. As lembranças de comparecer a este evento com Helena no ano anterior, vestidos com conjuntos azul meia-noite, combinando, dançando sob o lustre, celebrando a expansão de sua rede filantrópica, ainda o atormentavam. Naquela época, a fase final do divórcio pairava sobre eles, embora eles fingissem que estava tudo bem na frente das câmeras. Mas Tiago tinha razão. A fundação filantrópica de Daniel precisava de exposição, e a firma precisava que ele demonstrasse que ainda era o líder confiante em quem todos confiavam. Talvez o baile de inverno pudesse marcar um ponto de virada, uma oportunidade para reingressar na sociedade de cabeça erguida. Afinal, quais eram as chances de Helena estar lá? Ela estava viajando pelo mundo, aparentemente despreocupada com o circuito filantrópico em São Paulo. De má vontade, ele escreveu sua aceitação, selou o envelope e o devolveu. No dia seguinte, ele enviou suas medidas ao seu alfaiate para um terno novo, um sinal externo de que ele pretendia seguir em frente, mesmo que seu coração ainda ficasse para trás. O tinido de taças de champanhe e os ecos ressoantes dos instrumentos de cordas enchiam o grande salão de baile. Mulheres em amplos vestidos de cetim flutuavam de braços dados com homens em smoking impecáveis. Um leve aroma de pinho das decorações natalinas se misturava com o doce aroma das sobremesas dispostas na mesa de buffet. Daniel tentou relaxar perto da estação de bebidas, agitando um copo de água com gás. Ele nunca foi de beber muito álcool, especialmente não quando precisava manter seu raciocínio afiado. Ao seu redor, grupos de socialites sussurravam fofocas e especulações. Teresa Oliveira, uma conhecida da faculdade que agora trabalhava para o estado de São Paulo, ofereceu-lhe um aceno cortês do outro lado da sala. Ele retribuiu o gesto, mas evitou o contato visual prolongado, sem vontade de uma conversa profunda. Seus olhos examinavam os casais que dançavam, o redemoinho de cor e elegância. Normalmente, ele acharia tudo fascinante. O suave brilho dos lustres acima, o riso confiante dos doadores orgulhosos de compartilhar sua riqueza, o turbilhão de ambição filantrópica que realmente fazia algo de bom no mundo. Mas esta noite, uma tensão incômoda pesava sobre ele. Algo no ar parecia espesso, como se a energia na sala estivesse repleta de revelações, esperando para serem derramadas. Ele se afastou da multidão, tecelando seu caminho através de homens e mulheres elegantemente vestidos. Um grupo de banqueiros corporativos do Itaú BBA tentou iniciar uma conversa com ele sobre as recentes flutuações do mercado de ações. Outro pequeno grupo de uma startup de tecnologia lhe propôs seu novo aplicativo. Ele fingiu interesse, fez algumas observações corteses, mas se viu avançando lentamente em direção ao canto da sala, onde reinava uma sensação de serena tranquilidade. Assim que ele se sentou em uma pequena mesa ao lado de um pilar coberto com guirlandas de prata, seu olhar se desviou para a pista de dança e congelou. A multidão que murmurava pareceu desfocar-se. A música se apagou, como se seus sentidos tivessem se focalizado em uma única figura. Ali, parada no topo da escadaria ornamentada do salão de baile, estava Helena. Ela usava um vestido de cor vinho tinto que acentuava sua esbelta figura. Seu cabelo escuro caía em ondas soltas sobre os ombros. Um silêncio pareceu envolvê-lo, como se um vento tivesse varrido seu peito. Depois de todos esses meses,
ainda parecia irreal vê-la pessoalmente. Não era apenas a presença de Helena que o paralisou. Aos seus lados havia 4 pequenas figuras, crianças, 2 meninas e 2 meninos, cada um não mais velho do que 5 ou 6 anos. E com o brilho da luz do lustre, Daniel notou o detalhe mais surpreendente. Os olhos de cada criança eram do mesmo verde luminoso que os seus. Sua mente cambaleou. Isso tinha que ser algum tipo de truque de luz. Não podia ser. Mas quando Helena deu um passo à frente, guiando-os suavemente pela escadaria, a semelhança se tornou ainda mais clara. 4 crianças com a mesma cor e forma de olhos que Daniel Alencar. Um choque de incredulidade eletrizou suas veias. Ele nunca tinha ouvido Helena mencionar crianças depois que se separaram. Ele não havia ouvido um sussurro de conhecidos mútuos. E agora, do nada, estas 4 crianças apareceram, cada uma com sua característica mais distintiva. O copo em sua mão tremeu. O tagarelar animado do baile desvaneceu-se para um zumbido baixo. Tudo o que ele pôde fazer foi olhar, hipnotizado, enquanto Helena e essas crianças avançavam para a multidão, dirigindo-se sem desviar em sua direção. Daniel se levantou lentamente, o coração martelando forte. Se Helena o viu, não deu nenhum sinal externo. Ela se virou para trocar cortesias com um membro do comitê filantrópico, com seu sorriso cortês cuidadosamente em seu lugar. As crianças agarravam-se às suas mãos. Uma das meninas olhou timidamente ao redor da sala. De perto, a semelhança era ainda mais impossível de negar. Cada criança havia herdado os olhos verdes, que eram tão distintivos na família de Daniel. Cada um tinha algum aspecto sutil de sua estrutura facial. Uma covinha na bochecha, a inclinação angular da mandíbula, a curva suave do nariz. Ela se aproximou. Seus passos pararam, inseguro de como quebrar a barreira da sociedade educada que os mantinha separados. Um redemoinho de dançarinos bloqueou momentaneamente seu caminho. Para quando ele saiu ainda claro, Helena estava ali, a apenas alguns metros, sua expressão ilegível. "Olá, Daniel", ela disse em voz baixa. Mesmo em meio ao turbilhão de música e conversa, sua voz lhe chegou como se fossem as únicas 2 pessoas na sala. O sotaque dela parecia um pouco mais acentuado do que o habitual, ou talvez ele estivesse simplesmente hipersensível a cada detalhe naquele momento. Ele engoliu em seco, notando que as crianças se moviam desconfortáveis atrás dela. "Helena", ele conseguiu dizer, forçando a palavra. Outra respiração. "Eu não sabia que você estaria aqui." Meus olhos piscaram. O convite veio através de um velho contato. E Daniel, bem, eu queria apoiar a causa. Além disso, pensei que poderia ser o momento. "Momento?" ele repetiu. Ele deixou a palavra pairar, lançando um olhar para as crianças, que agora estavam paradas desajeitadamente, claramente inseguras do que estava acontecendo entre os adultos. "Momento para quê?" Ela hesitou e seu olhar se fixou no chão. Então, tomando uma respiração suave, ela disse: "Momento para você conhecer alguém." Virando-se, ela colocou uma mão suave no ombro de cada criança. "Mon chéris, meus queridos." Ela sussurrou para o menino à sua direita. "Ele é Daniel, ele é um velho amigo meu." O coração de Daniel se retorceu. "Apenas um velho amigo?" O menino levantou o olhar, com os olhos arregalados, e ofereceu um cumprimento cortês. Os outros seguiram o exemplo, cada voz pequena, mas distinta. 2 meninas, 2 meninos, todos em fila. Sua mente girou. Ele não conseguiu encontrar as palavras para fazer a pergunta candidata, óbvia. A pergunta que clamava por uma resposta. Em vez disso, forçou um sorriso cordial.
Como vocês estão? Estamos bem, respondeu o menino mais velho, cujo cabelo era castanho, exatamente como o de Daniel quando criança. Meu nome é Sebastião. Os outros se apresentaram: Madalena, Florência e Tomás. A menção de seus nomes reafirmou a realidade de sua existência. Daniel estendeu a mão timidamente e cada criança a apertou de uma maneira curiosa e cortês, que parecia incomum para suas idades. Ele finalmente se virou para Helena com uma expressão que deve ter implorado por algum tipo de explicação. Ela leu-o claramente. Daniel, ela disse em voz baixa, eu não planejei trazê-los aqui para surpreendê-lo, mas pensei... Talvez este fosse o momento certo para lhe dizer a verdade. Uma tempestade de raiva, confusão e angústia inflou nele. Ele olhou ao redor, consciente dos muitos convidados que poderiam estar observando. Talvez devêssemos conversar em particular. Ela assentiu. Sim. Vamos para o salão lateral. As crianças podem ficar com minha babá um momento. Ela se virou e fez um gesto para uma mulher que estava discretamente parada junto à porta, que se apressou em se aproximar e levou as crianças. Um rugido surdo preencheu os ouvidos de Daniel, enquanto ele e Helena deslizavam pelo perímetro do salão de baile. Os convidados se afastaram para deixá-los passar, e em seus olhos curiosos, Daniel captou vislumbres de especulação. Assim que chegaram ao salão adjacente mais pequeno, uma sala ornamentada com poltronas de pelúcia e uma iluminação suave, eles entraram e fecharam a porta. O silêncio no salão era sufocante. Helena parou perto de uma lareira, a luz dourada cintilando em seu vestido. Daniel permaneceu perto da porta, como se não tivesse certeza se deveria entrar por completo ou fugir. Finalmente ela gesticulou para que ele se sentasse. Sua voz, quando saiu, tremia com uma emoção mal contida. Eles são meus? Helena o estudou, os olhos brilhando. Sim, ela disse suavemente. Eles são seus filhos. As palavras atingiram Daniel como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, apoiando uma mão contra a porta. Por um momento, ele sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As paredes se fecharam sobre ele. Sua respiração engasgou em seu peito. Ele lutou para encontrar palavras coerentes. Uma dúzia de perguntas lutava por prioridade em sua mente. Como? Por quê? Por que você não me contou? Por que 4 crianças? Helena! Lágrimas brotaram de seus olhos e ela juntou as mãos, a pulseira de diamantes em seu pulso brilhando à luz do fogo. É complicado, Daniel. Eu estava grávida quando o divórcio se tornou definitivo. A princípio, eu descobri que esperava gêmeos, mas havia mais. Foi uma gravidez complicada que tive que levar a termo sob os cuidados de uma clínica especializada em Genebra. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu não pude te contar. Estávamos ambos tão zangados, tão feridos, e depois do funeral de seu pai, senti que não havia lugar para mim em sua vida. Não havia lugar para meus fardos. Fardos! Ele retrucou, sua voz subindo. São crianças, Helena, nossos filhos. Você me negou a oportunidade de ser pai. Ela estremeceu. Eu sei. Eu fui egoísta. Eu estava assustada. Meu pai me convenceu de que poderia ser melhor desta maneira. Ele me queria de volta na Serra Gaúcha, longe das complexidades de nosso relacionamento. Uma dor latejante acumulou-se atrás dos olhos de Daniel, metade fúria, metade coração partido. Ele se lembrou do pai de Helena, André Montanha, orgulhoso, aristocrático, sempre desaprovando as raízes americanizadas de Daniel. Mas 4 deles... Helena, quantos anos eles têm? Ela soltou um suspiro trêmulo. Sebastião e Madalena têm 6 anos. Florência e Tomás têm 5.
Sim, eu já estava grávida uma vez antes do processo de divórcio, e foi uma linha do tempo complicada. Eu descobri que esperava Florência e Tomás muito mais tarde. As gravidezes foram quase consecutivas. Eu a mantive oculta sob o caos das viagens e encontrei maneiras de gerenciar isso sem que você soubesse. Daniel, ele fechou os olhos. Ondas de incredulidade o inundaram. Durante todo este tempo, nenhuma única vez você me enviou uma pista. Você nunca me disse que os havia tido. Lágrimas escorregaram pelas bochechas de Helena. Eu quis, várias vezes. Mas toda vez que eu reunia coragem, algo me impedia. Os problemas de saúde de sua mãe, as expansões do negócio e sua raiva. Terminamos as coisas tão amargamente. Pensei que poderia proteger as crianças mantendo-as longe de um ambiente tóxico. Ela balançou a cabeça. Agora eu vejo. Foi um erro. Erro! Ele zombou com uma risada sem humor. É muito mais do que isso, Helena. Você me roubou 6 anos de paternidade. Eu poderia tê-los conhecido, tê-los criado. Ela baixou a cabeça. Nunca poderei compensar você ou eles, mas posso tentar consertar agora, se você me deixar. Daniel afundou em uma poltrona, seus membros entorpecidos. Esta revelação virou seu mundo de cabeça para baixo. Por tanto tempo ele pensou que a paternidade era um horizonte inalcançável, especialmente após o divórcio. Agora ele tinha filhos, 4 crianças vivas e respirando, que tinham seus olhos, seus traços, sua linhagem. Ele queria odiar Helena, enfurecer-se com ela por esta injustiça. Mas uma voz tranquila em seu coração o lembrou do quanto ele a havia amado, quão complicada havia sido a separação deles. Você deveria ter me contado, ele sussurrou, pressionando as palmas das mãos sobre os olhos. Eu teria estado lá, não importa o que estivesse acontecendo entre nós. Essa é uma escolha que você tomou pelos dois, e não era sua, para tomá-la sozinha. Helena se ajoelhou na frente dele com a voz trêmula. Eu sei, sinto muito, Daniel. Por favor, vamos falar sobre como seguir em frente pelo bem das crianças, se não for por mais nada. Ele olhou para ela, vendo o medo e o arrependimento em carne viva. No lapso de uma única noite, tudo havia mudado, e ele não tinha ideia de como prosseguir de uma maneira que curasse 6 anos de dano. Oprimido pelo choque da confissão de Helena, Daniel encontrou sua mente voltando ao passado. Ele se lembrou das discussões amargas que levaram ao divórcio, como a doença terminal de seu pai o pressionou a ficar em São Paulo, como Helena, com seu imparável impulso de carreira, havia aceitado uma oferta em Xangai, irritando-se simultaneamente com as súplicas de Daniel para que ela voltasse. Ele se lembrou do dia em que descobriu as passagens aéreas que ela havia reservado não apenas para negócios, mas para uma possível mudança permanente para o exterior. O dia em que ele a confrontou, ambos disseram coisas das quais nunca poderiam voltar atrás. Você nunca estará satisfeita com quem eu sou. Ele a havia acusado. Você não quer um parceiro, você quer uma esposa troféu. Ela retrucou, os olhos incandescentes. Eles se separaram, cada um convencido de que o outro era irrecuperável. E no turbilhão de advogados e processos judiciais, cada um tentou traçar um futuro livre da decepção do outro. Quando o divórcio foi finalizado, Daniel havia se sentido estranhamente entorpecido, como se uma parte dele tivesse morrido. Ele buscou consolo em transformar a Harrington and Alencar em uma potência, dedicando-se ao trabalho filantrópico, talvez para preencher o vazio deixado pelo colapso de sua vida pessoal. Agora, descobrir que Helena estava grávida naquele momento, ou logo depois, transformou todas as suas suposições em mentiras.
Ele se lembrou de cada telefonema perdido, cada e-mail não respondido. Eles estavam tão consumidos pelo orgulho que nenhum dos dois parou para considerar o quadro geral, que poderia haver crianças não nascidas que mereciam união e amor. No salão tranquilo, Helena ainda estava ajoelhada ao lado de sua cadeira, com os olhos cheios de lágrimas. O som fraco da orquestra do baile de inverno vinha de além da porta, uma trilha sonora incongruente para sua chocante revelação. Ele disse suavemente: "Eu preciso saber de tudo, Helena, sem mais segredos." Ela assentiu, levantou-se e moveu-se em direção à janela, onde olhou para as luzes da cidade. "Eu descobri que estava grávida de Sebastião e Madalena, cerca de 4 meses antes de pedirmos o divórcio. Mas estávamos no meio da maior briga de nossas vidas. Eu estava viajando a trabalho, eu me sentia sozinha e meu pai me persuadiu a ficar em silêncio até que eu pudesse voltar para a Serra Gaúcha. Ele nunca gostou de você, Daniel, e ele queria que eu criasse as crianças sozinha." Ela se virou para ele com a voz trêmula. Mas então eu percebi que estava grávida de novo, de Florência e Tomás, logo após o nascimento dos gêmeos. As gestações foram um milagre médico e uma complicação. Os médicos me disseram que a segunda foi uma gravidez sobreposta incomum, extremamente rara. Eu estava aterrorizada, não sabia se sobreviveria. Houve complicações. Fiquei hospitalizada por meses em Genebra. Durante esse tempo, meu pai manteve tudo oculto do mundo exterior. Eu estava muito fraca para lutar contra ele. Daniel ouviu cada palavra gravando-se em sua alma. Ele imaginou Helena sozinha em uma clínica suíça lutando contra uma gravidez perigosa, enquanto ele, a milhares de quilômetros de distância, amaldiçoava o nome dela por não estar presente em sua vida. Um turbilhão complicado de dor, pena e raiva o invadiu. E depois dos nascimentos, você simplesmente não achou que fosse importante o suficiente para pegar o telefone? Seus olhos brilharam com arrependimento. Eu estava assustada. Disseram-me que você havia seguido em frente, que você guardava rancor. E, na verdade, eu estava envergonhada por ter enganado você. Sim, eu deixei que o orgulho e o medo ditassem minhas ações. Pensei que, talvez, se eu os criasse sozinha, poderia evitar toda essa mágoa, toda essa raiva. Mas tem sido um fardo em minha consciência, especialmente à medida que as crianças cresceram e começaram a fazer perguntas sobre o pai. Daniel fechou os olhos, tomando um momento para deixar que as palavras dela se acomodassem. Ele imaginou 4 crianças em uma fazenda suíça perguntando: "Onde está o papai?" e não recebendo respostas reais. A angústia se enrolou ainda mais em seu peito. Com trêmula convicção ele se levantou. "Eu tenho que conhecê-los adequadamente. Eles precisam saber quem eu sou." Helena se moveu para abrir a porta. "Claro, eles estão ao lado com a babá. Vamos." Ao entrar no corredor lateral, Daniel sentiu as luzes quentes do teto brilhando sobre ele, com uma intensidade quase ofuscante. A doce e festiva música de fundo parecia surreal. Ele estava prestes a conhecer seus filhos pela primeira vez no meio de um deslumbrante baile de inverno. Em uma pequena antessala, as 4 crianças estavam sentadas em círculo com sua babá, uma mulher miúda chamada Dominique, que lhes lia uma história para mantê-los ocupados. Assim que Helena e Daniel entraram, as crianças levantaram os olhos, seus grandes olhos verdes, fixos em Daniel. Madalena, a menina mais velha, olhou para ele com curiosidade. "Você se parece comigo?" ela disse baixinho, como se estivesse descobrindo algo extraordinário. Daniel se ajoelhou, sentindo as lágrimas ardendo em seus olhos. "Eu acho que nos parecemos", ele respondeu. Sebastião, o menino mais velho,
Colocou as mãos nos quadris com uma surpreendente nota de confiança. Mamãe diz que você é muito importante em São Paulo. Você é um príncipe ou algo assim. Daniel não pôde evitar um pequeno sorriso. Não, eu não sou um príncipe. Eu apenas ajudo a administrar uma empresa e faço algum trabalho ajudando os outros. Florência, uma menina tímida, aninhou-se mais perto de sua babá. Você é um homem bom? Ela perguntou com uma voz pequena. A pergunta atingiu o coração de Daniel. Ele olhou para Helena, que o observava em silêncio, com lágrimas brilhando em seus cílios. Com cuidado, ele respondeu: Eu tento ser. Nem sempre sou perfeito, mas faço o meu melhor. Tomás, o mais novo, tocou a gravata de Daniel. Eu gosto da sua gravata, ele disse, sorrindo. Helena se ajoelhou ao lado de Daniel, apoiando uma mão no ombro de Tomás. Crianças, eu quero que saibam que Daniel é alguém muito importante para mim e para vocês. Ela fez uma pausa. Seu olhar piscou para Daniel. Ele é o pai de vocês. As palavras se acomodaram na sala. Não houve uma reação estrondosa, nem um colapso imediato, mas uma espécie de assombro silencioso. Madalena foi a primeira a falar novamente. Isso significa que você nos ama. Daniel engoliu o nó na garganta. Mais do que eu posso dizer. Embora estejamos apenas nos conhecendo, eu já sinto que vocês são o presente mais precioso que eu poderia ter. Sebastião estudou Daniel com um olhar pensativo. Então por que você não veio nos ver antes? Um vislumbre de culpa se retorceu dentro de Daniel, embora a culpa não fosse realmente dele. Como ele poderia explicar isso? Ele olhou para Helena, que colocou uma mão suave no ombro de Sebastião. A culpa é minha, ela disse. Eu não disse a ele onde estávamos. Às vezes os adultos cometem erros. Sua admissão deixou as crianças em silêncio. Eles pareciam aceitar isso com uma resiliência que só as crianças possuem. Lentamente, Tomás estendeu a mão e tocou o cabelo de Daniel, como para confirmar que era real. Daniel sentiu seu coração quebrar e se consertar ao mesmo tempo. Ele abriu os braços com hesitação, oferecendo um abraço. Um por um, os meninos se aproximaram. Primeiro Madalena, depois Sebastião. Depois os outros. Seus pequenos braços o envolveram, e por um momento ele fechou os olhos, deixando que o calor de sua presença o inundasse. Ele não percebeu a figura alta que estava no corredor, até que alguém pigarreou. Daniel levantou os olhos e viu Tiago Harrington, seu sócio de negócios e velho amigo, com uma expressão de choque total. Daniel, disse Tiago, lutando pela compostura. Eu estava procurando por você, mas vejo que você está ocupado. Seus olhos percorreram as 4 crianças. Daniel assentiu, ainda abraçando as crianças. Sim, meus. Tiago ficou de boca ligeiramente aberta, mas se recuperou rapidamente, oferecendo um pequeno gesto de felicitação. Entendi. Bem, vou deixá-los com sua reunião. Ele se virou para sair. Depois parou, dando a Daniel um olhar significativo que parecia dizer: precisamos conversar. Daniel soube com uma sensação de afundamento que toda a sua vida, pessoal e profissional, acabava de sofrer uma mudança sísmica. Tudo, desde as finanças até os arranjos de vida e sua imagem pública cuidadosamente curada, mudaria assim que se tornasse público que ele tinha 4 filhos que nunca havia mencionado. E em sua mente, ele não pôde deixar de se perguntar se mais segredos estavam escondidos atrás da repentina reaparição de Helena, mais tarde, naquela noite. Depois de garantir que as crianças estivessem acomodadas em um canto tranquilo com Dominique, Daniel e Helena se esgueiraram para buscar mais privacidade. Subiram um curto lance de escadas, terminando em uma varanda com vista para o salão de baile. Abaixo deles, a festa continuava a todo vapor. Com vestidos deslumbrantes,
luzes cintilantes e o zumbido de uma conversa educada, ele olhou para a multidão que rodopiava. Então se virou para Helena. Isto é muito para assimilar, Helena. Você tem certeza, sem nenhuma incerteza, sobre a paternidade deles? Ela estremeceu com a pergunta. Eles são seus, Daniel. Eu juro por tudo que tenho. Seu rosto suavizou. Eu quero acreditar em você, mas você tem que entender minha perspectiva. Você os escondeu de mim por 6 anos. Suas bochechas ficaram rosadas. Eu entendo. Se você quiser um teste de paternidade, eu não vou impedi-lo. Qualquer coisa para lhe dar tranquilidade. Ele assentiu, sentindo uma pontada de culpa por duvidar dela. Sinto muito, é só que... Isso é tão inesperado. Ela descartou a desculpa com uma mão trêmula. Eu mereço sua suspeita, mas não tenho motivos para mentir agora. Meu pai, ele me instou a tirá-lo de nossas vidas completamente. Ele nunca o teria deixado saber sobre eles. Mas eles continuavam perguntando. Queriam saber por que não tinham um pai como outras crianças, e à medida que cresciam, a semelhança deles com você ficava mais óbvia. Uma onda de raiva percorreu Daniel. Seu pai? Ele é quem o convenceu a escondê-los de mim? Ela balançou a cabeça. Eu o permiti. Eu estava emocionalmente fraca, me recuperando das gestações longe de casa. Eu não posso culpá-lo completamente. A menção de André Montanha acendeu um velho ressentimento em Daniel. O pai de Helena nunca escondeu seu desprezo pela falta de pedigree de Daniel e a abordagem americanizada dos negócios. Mas manipular uma situação desta maneira tão profunda era mais do que cruel. Você percebe que isso vai mudar tudo, disse Daniel. Eu preciso falar com um advogado, resolver a custódia e os arranjos financeiros. E as crianças, como nós as ajudamos a se adaptar? O rosto de Helena mostrava cansaço, mas também alívio por Daniel estar assumindo a responsabilidade em vez de afastá-los. Eu já conversei com um advogado sobre meu retorno ao Brasil. Estou preparada para ficar em São Paulo se for necessário. Ele a olhou com suspeita. E seu trabalho? Ela suspirou. Eu me aposentei dos meus projetos internacionais. Agora estou focando em trabalho filantrópico. Meu pai não aprova, mas isso não importa mais. Minha prioridade são as crianças. Daniel soltou um ar que não percebera estar segurando. Ele se lembrou de como uma vez sonharam em ter filhos, criá-los em um lar cheio de amor e respeito mútuo. Esse sonho havia desmoronado. Agora, confrontados com a realidade, eles tinham que descobrir como recolher os pedaços e construir algo estável para 4 vidas inocentes. Como começamos? Ele perguntou suavemente. Os lábios de Helena se curvaram em um sorriso triste. Talvez, deixando-lhe saber que nós 2 os amamos, que nós 2 estamos aqui para eles. Todo o resto pode vir depois. Por esta noite, simplesmente, estejamos lá para eles. À medida que a noite avançava, Daniel sentiu a culpa esgueirar-se. As 4 crianças, seus filhos, estavam claramente desconcertadas com esta repentina apresentação. Embora corajosamente tentassem interagir com Daniel, ele sentiu a incerteza deles. Afinal, em suas jovens mentes, ele era um estranho que casualmente compartilhava seus olhos, forma de rosto e sobrenome. Ele tentou ser jovial com eles, ajoelhando-se ao nível deles, ouvindo suas histórias pela metade sobre a Serra Gaúcha, sobre a escola, sobre as montanhas cobertas de neve que eles sentiam falta. Mas, por dentro, ele estava consumido por um turbilhão de emoções. Ele havia perdido seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus aniversários, 6 anos de momentos preciosos, e então veio outro sobressalto. Durante uma pausa, Madalena perguntou em voz baixa:
O Hans também vem. Daniel olhou para Helena. A confusão estampou-se em seu rosto. A expressão de Helena endureceu. Falaremos sobre isso mais tarde, querida, ela disse apressadamente. Hans? Insistiu Daniel. Helena hesitou. Então pigarreou. Eu tenho saído com alguém, um colega de trabalho. Não é nada sério, mas as crianças o conhecem. Ele estava por perto como um amigo. Uma pontada aguda de ciúme, raiva e traição perfurou Daniel. Isso era natural. Helena não era mais sua esposa e tinha todo o direito de sair com alguém. Mas a ideia de que outro homem havia sido uma figura na vida de seus filhos, mesmo que apenas tangencialmente, fez seus dentes rangerem. Ele lutou para manter sua voz calma. Então ele tem estado perto das crianças. Helena assentiu, desviando o olhar. Elas gostam dele, Daniel. Ele tem sido gentil com elas. Daniel engoliu a amargura que subia em sua garganta. Entendi. Sebastião interveio. Hans nos leva de trenó. Ele me ajudou a fazer uma casinha de pássaros uma vez. A imagem de outro homem assumindo papéis paternos feriu Daniel profundamente. No entanto, ele forçou um aceno cortês. Que bom da parte dele. Helena mudou rapidamente de assunto, oferecendo às crianças um prato de mini pastéis de um garçom que passava. Mas os pensamentos de Daniel ficaram em Hans. Ele se perguntou se Hans havia se tornado uma figura paterna e se as crianças o procurariam em vez de Daniel. Quando o baile estava terminando, Daniel havia suportado as conversas bem intencionadas de conhecidos que admiravam as crianças adoráveis, perguntando de quem eram. Ele oferecia sorrisos vagos e respostas rápidas, inseguro de como lidar com perguntas tão pessoais. Lá fora, a nevasca, substituída por chuva forte e frio intenso, havia se intensificado, cobrindo a cidade de branco, substituído por água e neblina. Daniel parou com as crianças sob os postes de luz brilhantes, esperando enquanto um manobrista trazia 2 carros. Ele sentiu uma tensão tácita com Helena ao seu lado. Eles eram 2 indivíduos distanciados, forçados a se reunirem pela existência dessas 4 vidas preciosas. Onde você vai ficar esta noite? Ele perguntou. No Emiliano, por enquanto. Ela respondeu. Eu não sabia como você reagiria, então não fiz arranjos de longo prazo. Ele assentiu. Está bem. Olha, amanhã eu gostaria de passar mais tempo com eles. Podemos arranjar isso? Helena o estudou, o alívio suavizando seus traços. Claro, eles precisam conhecer o pai deles. Daniel forçou um pequeno sorriso com a palavra pai, ainda lidando com o peso dela. Então, enquanto as crianças entravam no SUV que as esperava, Daniel colocou uma mão suave no braço de Helena. Obrigado por me contar, mesmo que seja tarde. Ela lhe deu um aceno sombrio. E sinto muito. No silêncio da chuva que rodopiava, Daniel observou o veículo se afastar. Ele ficou ali por um longo tempo, olhando a noite de inverno, prometendo em silêncio que, não importa o que acontecesse, não abandonaria aquelas crianças. Não importa quão dolorosa fosse a transição. Eles eram dele e ele era deles. E, na manhã seguinte, Daniel acordou em seu ático com vista para o Parque Ibirapuera. O sono o havia iludido durante grande parte da noite, com visões de 4 rostos de olhos brilhantes povoando seus sonhos inquietos. Ele se levantou cedo, preparando um café forte enquanto refletia sobre o próximo passo. Ele ligou para sua mãe, Dona Clara, que morava em um tranquilo subúrbio em Campinas. Era hora de ela saber da notícia. Quando ele lhe disse que tinha 4 netos, a xícara de café quase lhe escapou da mão ao ouvir sua reação. Primeiro ela gaguejou de incredulidade, depois soluçou. Então explodiu de alegria, misturada com confusão e um toque de raiva pelo sigilo de Helena.
Apesar de tudo, Dona Clara mal podia esperar para conhecê-los. Daniel também ligou para Tiago Harrington, que exigiu uma explicação. Eles combinaram de se encontrar na sala de reuniões da Harrington and Alencar naquela tarde, assim que Daniel tivesse a chance de visitar sua recém-descoberta família. Uma mensagem de texto ressoou no telefone de Daniel assim que ele entrava no corredor. Dani, estamos no Parque do Ibirapuera com as crianças. Venha nos ver aqui se puder. Daniel se apressou para se vestir, vestindo um suéter casual e um casaco. O ar fresco do inverno pinicou suas bochechas, enquanto ele caminhava pela rua, desviando dos compradores de Natal e dos vendedores ambulantes. A sensação de antecipação surreal fez seu coração bater forte. Na entrada do parque, ele encontrou Helena e as crianças observando as capivaras nadarem em um grande tanque, substituindo as focas. As crianças o viram primeiro, acenando excitadas. Seu peito aqueceu com o entusiasmo delas. Ele se aproximou com um sorriso. Olá, pessoal. Sebastião agarrou sua mão. Olha, as capivaras, papai. O uso casual da palavra papai surpreendeu Daniel, mas ele apertou a mão do menino em resposta, um nó se formando em sua garganta. Helena notou sua reação. Eles se adaptam rapidamente. Ela murmurou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eles passearam admirando os tucanos e os macacos, substituindo ursos polares e pinguins, parando ocasionalmente para comprar chocolate quente. Daniel tentou absorver cada detalhe, como Madalena puxava sua manga para lhe mostrar seus animais favoritos, como Tomás ria bobamente quando os macacos saltitavam, como Florência se agarrava timidamente a Helena, como Sebastião fazia 1 milhão de perguntas sobre tudo. Eles eram uma família se movendo em um grupo solto, forjando uma terna sensação de unidade. No entanto, Daniel não pôde deixar de notar uma sombra no olhar de Helena, como se ela estivesse guardando outro segredo. Depois de um tempo, Sebastião correu para na frente. Papai, tem uma escultura de gelo ali. Helena e Daniel ficaram para trás, trocando um olhar. Eles são incríveis, comentou Daniel. Inteligentes, curiosos, estou maravilhado com como cada um tem sua própria personalidade. Helena sorriu. Você teria sido um pai maravilhoso, Daniel. Ele a encarou. Há mais alguma coisa que você não me contou? Porque agora eu preciso da verdade. Tudo. Ela suspirou, desviando o olhar. Há algo mais, mas eu não tinha certeza de como mencionar. É sobre Tomás. Ele tem tido alguns problemas de saúde desde que nasceu prematuramente. O alarme correu por Daniel. Problemas de saúde? Ele está bem? Ele está quase bem, disse Helena rapidamente. Mas ele tem uma condição cardíaca menor. Os médicos dizem que é gerenciável com medicamentos e monitoramento. Ele pode precisar de cirurgia no futuro, mas há uma boa chance de que não. O rosto de Daniel ficou pálido. Meu Deus, Helena, você deveria ter me contado. Eu teria estado lá por ele. Ela colocou uma mão em seu braço. Eu sei. Isso é o que eu mais lamento. Estou pronta para consertar as coisas agora. Eu os trouxe aqui para que possamos morar em São Paulo por um tempo, ver especialistas se for necessário e garantir que ele receba o melhor cuidado. Eu assumirei qualquer custo se você quiser. A resposta de Daniel foi imediata. Não. Nós vamos compartilhar. Ele é meu filho, nosso filho. Eu farei o que for preciso para ajudá-lo. As emoções rodopiaram nos olhos de Helena, alívio misturado com tristeza. Obrigada. A conversa deles foi interrompida pelos chamados animados das crianças. Eles se apressaram, tentando sorrir e rir como se tudo fosse normal. Mas, para Daniel,
Cada momento com as crianças era um lembrete do que havia perdido e dos desafios por vir. Depois do Ibirapuera, eles decidiram se aquecer em um café próximo, um estabelecimento aconchegante conhecido por seus bolos artesanais. As crianças devoraram mini croissants enquanto Helena tomava um cappuccino e Daniel permaneceu protetoramente perto, notando cada detalhe sobre os novos membros de sua família. Entre mordidas de bolo, Florência perguntou timidamente: Papai, você tem uma casa bonita? Daniel riu suavemente. Eu tenho um apartamento. É grande o suficiente para todos vocês, se um dia quiserem visitar. O rosto de Madalena se iluminou. Podemos ver? Helena lançou a Daniel um olhar interrogativo. Você tem certeza de que está pronto para isso? Ele levou um momento antes de assentir. Sim, eu gostaria que eles vissem onde eu moro. Eu tenho um quarto de hóspedes que pode ser convertido em algo para eles. Assim foi decidido. Eles pegaram suas coisas e um táxi rápido até o ático de Daniel, com vista para o Ibirapuera. O porteiro do prédio, Sr. Bartolomeu, quase perdeu o chapéu ao ver Daniel levando 4 crianças pela mão. Eleanor, crianças, esta é a minha casa, disse Daniel, abrindo a porta da frente. O hall era elegante e moderno, talvez demasiado estéril para o gosto das crianças. Os olhos de Sebastião se arregalaram para as janelas do chão ao teto, enquanto Madalena gritava de alegria com a vista das copas das árvores na neblina e dos arranha-céus distantes. Eles se dispersaram, explorando. Helena o seguiu, apontando para pinturas e artefatos que Daniel havia colecionado. O olhar dela parou em uma foto dos pais de Daniel. Sua mãe vai ficar extasiada, ela disse. Ela já convidou todos vocês para passarem o Natal em Campinas, respondeu Daniel. Um vislumbre de medo tocou o rosto de Helena. Pode ser avassalador conhecer toda a sua família tão cedo. Ele encolheu os ombros suavemente. Eles também são a família das crianças, Helena. Podemos ir com calma. Eu só quero que eles se sintam bem-vindos. Ela assentiu, vendo Tomás correr rindo pelo chão polido da sala de estar. Eles merecem um grande Natal em família. Eles nunca tiveram um. Um sentimento quente cresceu no peito de Daniel. Talvez, apesar do coração partido, eles pudessem formar uma dinâmica familiar, se não como marido e mulher, pelo menos como copais. De repente, o telefone de Helena tocou. Ela olhou para o ecrã, seu rosto empalidecendo. Ela se desculpou, saindo para o corredor. Daniel ficou para trás, uma sensação incômoda rastejando sobre ele. Minutos depois, Helena voltou com o rosto pálido. O que foi? Ele perguntou. É Hans, ela disse com a voz tensa. Ele está em São Paulo. Ele quer me ver e ver as crianças. Daniel sentiu uma onda repentina de protecionismo quase territorial. Ele não tem nenhuma reivindicação sobre eles. Eu sou o pai deles. Helena secou as bochechas com um soluço. Ele não está em nenhuma certidão de nascimento, é claro, mas ele está ameaçando contar aos tabloides tudo sobre como eu escondi as crianças de você, sobre os detalhes de nossas finanças. Ele quer dinheiro, Daniel. Daniel cerrou os dentes. Então ele está chantageando você. Ela assentiu miseravelmente. Eu rompi com ele assim que decidi vir para São Paulo. Ele não aceitou bem. Agora ele está furioso. A raiva percorreu Daniel, mas ele se forçou a manter a calma. Vamos resolver isso. Eu vou falar com meus advogados e vamos interromper as ameaças dele. As crianças não serão usadas como peões? Helena olhou para ele com gratidão. Sinto muito, Daniel. Parece que toda vez que você tenta consertar as coisas, eu trago outra complicação. Ele segurou suavemente a mão dela. Vamos superar isso, juntos, pelas crianças. Naquela noite, um telefonema inesperado quebrou a frágil calma. Hans ligou para Daniel diretamente,
Seu tom era agressivo, tingido de amargura. Você acha que pode simplesmente voltar para a vida de Helena e reivindicar aquelas crianças? Cuspiu Hans. Fui eu quem as ajudou por anos. Daniel apertou a mandíbula. Eles são meus filhos, Hans, meu sangue. Hans riu asperamente. Seu sangue, claro, mas eu estava lá quando Helena precisava de ajuda. Se você tivesse um pingo de decência, me deixaria pelo menos vê-los. Daniel parou, lutando com um impulso primitivo de dizer a Hans para ficar longe para sempre. Mas ele também reconheceu que as crianças conheciam Hans. Forçá-las a perdê-lo abruptamente poderia ser traumático. Podemos discutir uma reunião supervisionada, concedeu Daniel, mas se você tentar alguma coisa, qualquer tentativa de chantagem, eu o verei no tribunal. Hans zombou. Você acha que seu dinheiro e seu poder podem me assustar? O pai de Helena tentou. Ele não conseguiu. Daniel encerrou a ligação com a fúria fervendo em suas veias. Helena, que estava perto, olhava para ele com olhos ansiosos. Faremos uma reunião supervisionada, ele disse a ela. Isso pode ajudar na transição das crianças, se elas puderem se despedir ou estabelecer limites. Mas ele não vai mais nos ameaçar. Ela sentiu lágrimas de alívio brilhando. Obrigada por lidar com isso. Eles marcaram a reunião para o dia seguinte na presença de advogados em um escritório de advocacia neutro. As crianças chegaram com Helena, submissas e confusas. Hans já estava lá, o rosto contraído de raiva. Quando as crianças correram para cumprimentá-lo, o estômago de Daniel se revirou. Hans lançou um olhar de suficiência para Daniel como se dissesse: veja, eles são meus em espírito. Mas Sebastião, depois de abraçar Hans brevemente, apressou-se para o lado de Daniel. Papai, você está bem? O coração de Daniel se elevou com a simples pergunta do menino, sua preocupação por ele. Estou bem, amigão, ele murmurou, bagunçando o cabelo de Sebastião. As negociações que se seguiram foram tensas. Hans queria contato contínuo, ameaçando vazar informações escandalosas. Helena confessou que Hans tinha e-mails pessoais e registros financeiros que poderiam ser prejudiciais se tirados de contexto. O advogado de Daniel ameaçou Hans com um processo por difamação se ele tornasse público. Finalmente, eles chegaram a um acordo precário. Hans receberia uma espécie de indenização, uma soma global dos fundos pessoais de Helena e concordaria em não ter contato futuro com as crianças, a menos que elas próprias o solicitassem quando fossem maiores de idade. Não era uma solução ideal, mas evitaria um escândalo e assédio imediatos. As crianças pareciam inquietas, enquanto Hans lhes dava um último abraço. Tomás se agarrou a ele por um momento, com lágrimas brilhando em seus olhos. O peito de Daniel apertou ao ver a cena, mas ele tentou se manter impassível. Hans saiu abruptamente, batendo a porta atrás de si. Do lado de fora do escritório, Helena se ajoelhou para consolar as crianças, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Daniel se juntou a elas, sentindo o peso desses eventos pressionando sobre seus pequenos ombros. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que nunca mais as deixaria se sentir abandonadas. Nas semanas que se seguiram, a vida se acomodou em um novo ritmo. Helena e as crianças se mudaram para uma casa geminada alugada perto do apartamento de Daniel. Daniel passava seus fins de semana mostrando-lhes as tradições brasileiras, substituindo americanas, como decorar uma árvore de Natal, assar biscoitos e praticar músicas natalinas em português. O dia para as crianças conhecerem Dona Clara, sua avó em Campinas, finalmente chegou. Apesar da tensão e das emoções rodopiantes, a reunião foi uma ocasião alegre. Dona Clara chorou abertamente ao abraçar cada um de seus netos,
repreendendo Helena apenas brevemente por tê-los mantido escondidos por tanto tempo. A manhã de Natal os encontrou todos reunidos na aconchegante sala de estar de Dona Clara. A chuva, substituindo neve, caía suavemente lá fora. As crianças gritavam de emoção com os presentes e Helena se sentiu calorosamente bem-vinda, surpreendentemente, pela graça maternal de Dona Clara. Daniel, vestido com um suéter confortável, tirou um tempo para refletir sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas algumas semanas. Ele agora tinha a família com que um dia havia sonhado, embora não da maneira que havia imaginado. Helena e Daniel ainda tinham muito a resolver. O relacionamento romântico deles continuava incerto. As velhas feridas e traições persistiam, mas também um persistente fio de amor. Eles haviam começado terapia de casal, determinados a serem copais de forma eficaz. Se eles se reconciliariam como casal ou não, estava por ser visto. Uma noite, depois que as crianças haviam se deitado, Daniel e Helena se sentaram na varanda de seu ático. As luzes da cidade cintilavam abaixo. O silêncio da noite fazia o momento parecer mágico. Helena encostou a cabeça no ombro de Daniel. "Você acha que algum dia poderemos ser uma família novamente?" perguntou ela. Daniel deslizou um braço ao redor dela, 1000 pensamentos inundando sua mente. "Eu acho que nós já somos uma família", ele disse suavemente. "Talvez não do tipo convencional, mas vamos resolver isso." Helena olhou para ele, um pequeno sorriso curvando seus lábios. "Obrigada", sussurrou, "por nos dar outra chance." Ele fechou os olhos, inalando o ar fresco do inverno. "Obrigado a você por me deixar ser pai." Eles ficaram ali por um longo tempo, ouvindo o zumbido distante da cidade, seus corações transbordando da complicada e frágil esperança de um novo começo. Comentário final, parte de interação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional de coração partido, crianças escondidas e a frágil esperança de novos começos. A história de Daniel nos lembra que, mesmo através da traição e da dor, o amor e o perdão podem levar a milagres inesperados. Se isso tocou você, não se esqueça de dar like, compartilhar e se inscrever. Seu apoio significa tudo. Nos vemos na próxima história.